Olá! Nós começaremos hoje uma série para falar um pouquinho do trabalho sistêmico, de relações sistêmicas. E pela primeira vez eu vou apresentar quem é que me incentivou a desenvolver a maratona, a gravar os vídeos, porque assim, as pessoas não percebem, não sabem, mas eu sou super tímida. Eu falo isso, o pessoal não, mas eu sou tímida de gravar, né? E eu quero Fala a apresentar, verdade, fala a verdade. e eu vou apresentar a pessoa que acabou me cutucando, me tirou da zona de conforto, e em vários momentos, não é aqui não, assim, anos atrás, tirou da zona de conforto, né? E que hoje a gente conseguiu oferecer esse trabalho por conta de uma iniciativa dela de juntar as duas missões, né? A minha missão é despertar o divino no maior número de pessoas. E aí agora eu apresento a Andréa Ogata, que vai falar a missão dela e por que ela entrou em contato. Vamos lá. Tudo bem, Oi, Andréa? pessoal, tudo jóia? Fala a verdade que você gosta de gravar, porque ninguém vai acreditar em você quando a gente vê a Maria falando nos vídeos, né? E eu falo que, na verdade, a didática dela e ensinar, ela já é uma, é que nem ela fala, ela é da academia, ela sempre, a vida dela, né, enfim, ensinando. E assim, eu então que estou trabalhando diretamente com ela, aprendo todos os dias, eu aprendo um pouquinho mais, né? Bom, mas só me apresentar, meu nome é Andréia, eu estou com a Marie numa grande parceria nesse projeto Maratona do Despertar da Consciência Sistêmica em 60 Dias, que foi um método que ela, a partir da experiência dela, né, que ela vem adquirindo ao longo desses anos todos, que tem a ver com o próprio despertar da consciência dela, que tem a ver com o meu despertar também, né? Eu acho que é por isso que eu fui atraída. Então, ela falou de zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto e fui então falar com ela um dia, né? E encorajada até pelo meu marido, que falou: não, você vai esperar 6 meses para falar com ela, porque Porque eu foi senti durante a quarentena. foi durante a quarentena. E eu, só para falar um pouquinho do meu trabalho, eu tenho experiência eu venho de uma experiência de uma carreira na área corporativa, né, empresas de bens de consumo, sempre trabalhando na área de marketing. E dado o momento, eu comecei a sentir assim: poxa, eu poderia fazer alguma coisa com o meu trabalho. Começou a me incomodar, sabe aquele incômodo que a Maria fala? Às vezes, quando alguma coisa começa a te incomodar, é a hora de você fazer o seu movimento. E esse momento comigo aconteceu. Eu comecei a sentir, não que eu não gostava do que eu fazia, eu gostava e adorava o que eu fazia, né? E continuo fazendo, só que de uma outra forma. Eu dei um novo sentido para o meu trabalho. Né? Eu comecei a sentir que a minha missão era, através do meu trabalho, gerar transformação na vida das pessoas. E aí eu comecei a pensar isso não foi assim questão de um mês, né? Anos que eu já venho pensando nessa questão e venho realmente trabalhando internamente que eu queria fazer alguma coisa, algum projeto ligado ao meu trabalho que eu amo fazer com algum projeto de transformação. E aí, já acompanhando o trabalho da Maria há alguns anos, ela entrou para minha listinha de prospecto. Eu comecei a fazer uma lista de quais poderiam ser os projetos que eu poderia trabalhar, né? E ela entrou na minha lista. Eu tinha outros 2 projetos com 2 pessoas ligadas à área do esporte. Tinha não, que eu tinha pretensão de falar com essas pessoas. São pessoas famosas, inclusive celebridades na área de esportes. Só que aí, o que fazia meu coração pular e tal, e falar, não, e sabe quando você começa a sentir uma coisa muito forte, era de falar com ela, né? Mas aí eu falei, não, mas agora não é o momento, né? Fiquei pensando, poxa, Mas fala da sua missão. Qual que é a sua missão, teu então, propósito? o propósito justamente é esse que eu já vinha há muitos anos sentindo, que a partir do meu trabalho, né? Eu sempre fui da área de marketing,
que eu poderia transformar, o que poderia transformar através do meu trabalho a vida das pessoas. Eu queria transformar a vida das pessoas a partir do meu trabalho. Então, para isso, eu comecei a cada vez mais afunilar essa questão e comecei a sentir que eu tinha que trabalhar com projetos que realmente estivessem ligados a algum tipo de transformação. E aí, para começar, eu comecei a fazer essa lista de possíveis projetos que eu poderia trabalhar e pessoas. E não adianta. Assim, aí eu comecei a pensar, poxa, mas esporte, né? Eram 2 tipos de esporte ali. Eu tive sucesso, quer dizer, eu me vejo parte disso. Eu sou transformada sou uma pessoa que hoje sou transformada a partir do esporte? Não, o esporte, para falar a verdade, nunca foi meu forte. Eu nunca fui muito boa em nenhum esporte, né? Então, eu tentei vôlei, né? Por causa da minha estatura, eu sou baixinha e tal. Então... Eu vou colocar aqui, Andréia, uma coisa que chama atenção, e até porque eu vou abordar a questão da sincronicidade, das coincidências felizes, né? Primeiro, que foi durante a pandemia, né? E na semana que a Andréia entrou em contato, foi muito engraçado, porque eu estava fazendo uma migração, que eu falei assim, eu tive uma decepção na parte sistêmica, não vou mais trabalhar com isso, né? E eu pus um post, que eu nem lembrava, você que me lembrou, pedindo para as pessoas migrarem para o meu perfil pessoal. Então, eu estava acabando com o @ Marie Relação Sistêmica e ia para o meu pessoal. Quando ela me ligou, ela falou assim, Maria, faz uma live sozinha. Eu não entendi nada, né? Eu falei assim, não, imagina, eu não vou fazer. Eu falei, não, mas você fez outro dia. Eu falei, mas uma coisa é ser convidada, né? Pela primeira vez, eu fiz uma live enquanto convidada. A outra é fazer sozinha, porque eu tenho vergonha. Ela falou assim, não. Aí ela não queria me contar o que ela queria fazer, né? A ideia nem era essa, né? Ela falou assim, não, só quero fazer um teste. E são 2 coincidências. Uma, porque eu tinha uma reunião logo depois dessa nossa conversa. E a proposta dessa reunião era de desenvolver cursos, né? Desenvolver formas de desenvolvimento de outras pessoas num formato muito parecido da maratona. E a gente conversou antes, só que a nossa conversa durou naquele dia 3 ou 4 horas, né? E ela falou assim, não, porque meu marido virou e falou assim, não, liga agora para ela, não vai ficar esperando acabar a quarentena, né? Porque a gente estava no início da quarentena, né? Não vai esperar. E quando a gente conversou, nós ficamos 3, 4 horas. Aí eu liguei depois para a pessoa, falei, olha, desculpa, eu me prolonguei aqui numa reunião. E aí ela fez a proposta. Eu falei, nossa, você não sabe. Eu acabei de fechar, né, com a Andréia, e eu vou fazer o piloto com ela. Então, você me desculpa? Aí ela falou, não, eu estou muito feliz pela sua honestidade. Porque eu poderia falar, não, né, e não contar a verdade, né? Eu falei, não, aconteceu isso tudo. E tanto que nós somos amigas, a gente se fala até hoje. Isso foi uma das coincidências. E a outra é que naquela semana, por isso que eu escutei com muita atenção o que ela estava me dizendo. Naquela semana, eu estava com insônia, fui lá meditar, e eu via uma imagem assim, que eu conseguia atingir muitas pessoas com o trabalho sistêmico, né? E eu falava assim, nossa, mas como eu sou muito cartesiana, a gente só consegue imaginar aquilo que conhece. Então eu pensava assim, vai ver que é um segundo livro, né? Porque o primeiro era acadêmico, nem teve muita repercussão, mas vai ver que este monte de gente sendo tocado, né? Porque a minha missão é despertar o divino no maior número de pessoas, sabendo que o divino é o que há de melhor em cada um. Então eu falava assim, acho que vai ver que é o segundo livro. Aí veio a proposta da Andréia, que está vinculada à missão dela. Quando ela falou, olha, minha missão é transformar a vida das pessoas através do meu trabalho. Aí eu conheci o da Marie também. Ela falou, gente, você sabe qual é o meu? Porque a gente começou a conversar e falou. 3 horas, né? O nosso final de semana foi só conversa sobre isso. E aí que a gente viu a primeira coincidência, né? Que a gente fala de... O Minoro, que é um grande amigo meu, ele me ensina essa palavra, que é deusidência, que é incidência de Deus, que é como se fosse a nossa coincidência, né? E que eu falo de sincronicidade porque tem a parte da fundamentação de Jung, que foi discípulo de Freud, que ele fala da sincronicidade, né?
E aí, em cima de toda essa sincronicidade que a gente desenvolveu, né? Não me sentia, porque a gente sempre se cobra demais. Eu falo, não, eu não vou conseguir fazer algo deste formato, né? E aí a Andrea me convenceu. Me fala um pouco de como você conseguiu me convencer, Andrea, para o pessoal entender. Só voltando um pouco no exemplo que você deu da sincronicidade, né? E é impressionante como a gente vai fazendo nós mesmos, quando a gente tem que se encaminhar para aquela situação, e se aquela situação tem que acontecer na nossa vida, é impressionante como tudo vai caminhando para aquilo, né? Então, por exemplo, se você não tivesse um dia feito um post anunciando, eu lembro até hoje da minha reação quando eu vi, porque eu já te seguia e tal. E quando eu vi, eu falei assim, sozinha, eu falei, não acaba com essa rede social. Por que eu falei aquilo? Eu não sei. Né? Eu só sei que eu falei. Porque acho que no fundo, lá no meu coração, eu sentia que aquilo ia ser importante para ela, para Maria, e acabou sendo até para mim, né? Porque a gente começou a trabalhar nesse projeto, e aquela rede social que ela queria extinguir, né, é importante para o nosso trabalho hoje. Né? Então, aquele foi o primeiro sinal. Eu falei, meu, por que E na época você nem pensava, né? Naquela época você só falava assim, nossa, não, né? Eu falei um não, assim, sabe quando alguém vai fazer alguma coisa que você não quer? Não! Você fala, tipo, stop! Não faz isso. E aí, depois disso, eu vi, depois dessa, que ela queria tirar a rede social, eu vi um post dela anunciando uma live que ela ia fazer, que ela tinha sido convidada por uma amiga para falar de determinado assunto. Eu falei, uau, ela vai fazer uma live, né? E isso tinha super a ver com a proposta de trabalho que eu queria fazer para ela, porque inclusive ela teria que aparecer em lives, fazer vídeos e tudo mais. E aí, no dia que eu liguei para ela, eu falei da live, mas eu já tinha falado para quando ela fez a live, eu pensei assim, eu vou mandar uma mensagem para ela. Mandei um WhatsApp falando, que legal assistir sua live. Você podia fazer uma live sozinha, né? Ela deve ter me achado a maior doida, porque essa André tá falando pra eu fazer live sozinha. Acho que ela bebeu, né? Aí ela deu, foi até engraçada a resposta dela. Ela deu uma risadinha e falou assim: não, eu sou muito tímida. Ela nem me perguntou por que você está falando isso, né? Talvez uma outra pessoa tivesse perguntado, por que você está me falando isso? Não, ela não perguntou, ela só deu uma risadinha e falou: não, eu sou muito tímida, eu não faço lives. Tá vendo? Me tirou da zona total de conforto, né? Vem dessa questão, né? E aí, assim, começou a acontecer em relação à questão do projeto da maratona, foi isso. E aí, o pior não, o melhor é que quando eu senti aquele impulso de liga agora, né? Eu já tinha mandado uma mensagem para ela, só que ela não tinha me respondido, aí eu falei, vou ligar. Não, eu tinha falado na mensagem, eu falei, Maria, me liga assim que você puder. Ela demorou um tempão para ligar. E ela me ligou antes. Ela falou, André, eu tô te ligando que daqui a pouco eu vou. Ela ia ligar para essa outra pessoa que faria a proposta para ela, também meio super parecida com a que eu fiz, mas ela ligou primeiro para mim. Então, olha a sincronicidade. Foi no sábado, né, que eu tinha marcado para falar com ela no final do dia, no sábado, e a gente se falou, acho que logo depois do almoço. Então foi um tempo enorme no telefone. Se você tivesse ligado primeiro para ela, o nosso trabalho não teria acontecido. Então, não era para ser. Então, quando a gente fala também sobre essa questão, né, Maria? É verdade. Sobre acontecer um momento do tempo certo. Fala, a gente fala muito assim, do tempo certo e da sincronicidade. Acho que o que mais chamou a atenção, até porque depois foi muito fluido desenvolver a maratona. Eu tinha uma questão, porque, igual a Andrea fala, eu sou da academia, mas eu sou da academia do presencial, né? Então eu adoro dar aula, eu amo dar aula. E eu falei assim, mas como eu vou ficar gravando? Eu vou ter que falar, né? Falar com uma máquina. Mas, né, desses vídeos todos, o que me tocou, e cada vez mais, toda vez que a gente lança um vídeo, e quem organiza, assim, para as pessoas saberem quem responde, né, tem o primeiro contato é a Andrea. Ela falou, Maria, olha só
quantas vidas são transformadas. E aí cada vez me dá mais certeza. Toda vez que eu tô cansada, eu quero, sabe, não é que eu vou desistir nunca, mas quando você tá desanimada, aí vem uma mensagem até para animar a gente, né, de transformação, no como o vídeo ajudou essa pessoa. E aí você fala, olha, realmente está ligada ao nosso propósito, né? E a gente tem que ser forte, porque em muitos momentos dá um desânimo na nossa vida, qualquer um de vocês estão lá no teu trabalho, fazendo alguma coisa, dá um desânimo. E aí essas sincronicidades, essas coincidências, né? Essas mensagens vêm para nos alegrar. E uma coisa que ficou muito forte foi o seguinte, para cada 10 pessoas que a gente trabalha, né? Eles falam assim que são 10 gerações que estão sendo atingidas. E no dia a dia a gente percebe isso. Por quê? Para cada, olha só que bonito, né? Quando a gente fala que você gentilmente, quando faz o teu trabalho sistêmico, né? Quando gentilmente você se conhece e você transforma a sua vida numa vida melhor, né? Para de repetir padrões, você transforma gentilmente 10 gerações seguintes. Então, quando a gente começou a falar sobre isso e começou a receber essas mensagens de transformação, aí sim me deu mais segurança para para perceber que através da parte das ferramentas, né, da parte teórica, das ferramentas que a gente disponibiliza, a pessoa consegue sim, ela ajustar a vida dela, né? E ajustar não é porque é ruim, não existe vida ruim ou vida boa, não existe isso, né? O que existe é o destino certo para cada um, a família certa para cada um. Mas você pode estar com a tua vida levando a sua vida de uma forma mais leve, né? Então, quando a gente recebeu muita informação, nossa, você dá muito. A gente vê, né, uma pessoa falou assim, nossa, mas você está dando o teu ouro. E até levei isso para a Andréia. Eu falei assim, Andréia, será que a gente está falando muito? Será que a gente não está dando muita informação? Né? Bom, aí você pode falar isso, Andréia, porque quem me convenceu que não, né, foi a Andréia, que a gente precisa, assim, continuar esse trabalho. Não é que a gente está dando muito. A gente dá aquilo que a pessoa está preparada para receber. Primeiro é isso. Até porque eu falo e faço uma dinâmica, só que se você não está preparado, primeiro que você nem vai me ver, porque talvez não seja a pessoa certa, né? Não esteja no seu momento certo, né? Não esteja no seu momento certo para escutar aquela mensagem, né? Mas eu acho que é a conexão, né, Maria? Também. Isso Que é você aquilo fala que muito, né? eu falo para você de conexão. Porque o que que acontece? Eu até, se você me permite falar sobre a questão de como que eu entrei em contato com esse trabalho sistêmico, não foi a partir da Maria, não foi com a Maria, a primeira vez que eu comecei a fazer um trabalho sistêmico. Foi com uma pessoa, uma outra pessoa, inclusive, por ela indicar, ela que me indicou essa pessoa, porque eu vi que algumas pessoas tinham feito trabalho sistêmico e me relataram transformações assim muito relevantes na vida delas. E aí eu fui fazer o trabalho sistêmico com essa pessoa, inclusive é uma pessoa, não é qualquer pessoa, é uma pessoa renomada até nesse meio, né? Investi para estar com essa pessoa e eu passei um dia inteiro com essa pessoa fazendo esse trabalho sistêmico, né? Mas eu não gostei. Eu saí de lá e eu sou uma pessoa que sempre fui muito ligada a tudo que há no mercado, assim, ferramentas para que a gente possa melhorar o nosso autoconhecimento. Eu sempre fui muito ligada a isso. E pela primeira vez eu fui e não gostei. E até comentei, encontrei com a Maria tempos depois e até comentei com ela. Aí a Maria falou: André, você gostou? Eu falei: não, não gostei. Eu falei: eu acho que não é para mim, né? E tá bom, passou um tempão, anos, né? E aí a Maria, enfim, começou a fazer o trabalho, ela se aprofundava então cada vez mais no processo dela de consciência sistêmica e ela começou a fazer os cursos dela de formação e ela me convidou, falou: Andréia, você não quer participar? Tô te convidando e tal. Você vê que até isso, né, Maria, hoje que a gente está trabalhando juntas nesse projeto, isso também tem a ver com as sincronicidades e as coincidências felizes, porque muitas vezes, acho que todas as vezes que eu fui participar, foi porque a Maria me mandou uma mensagem me convidando carinhosamente
para eu estar nesse grupo, é porque ela sentia que eu precisava estar. Então, hoje, muitos dos exemplos, às vezes, que ela dá e às vezes os toques que eu falo para ela, lembra daquele dia? Eu lembro de ter visto uma situação dessa, eu vou lembrando ela. Então, eu acredito no que ela fala de coincidência e sincronicidade, porque ela já me chamava para esse trabalho, né? Inconscientemente, já me chamava para esse trabalho, porque todas as vezes eu fui por ser convidada por ela para estar junto com ela nesse trabalho. Não tinha intenção nenhuma. Sim, sim. E eu queria falar com você também daquele tema, do estar preparado. Por quê? Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo, né? E é impressionante, nesse grupo da maratona, nesse primeiro que a gente montou, a gente sentia que as pessoas tinham muito medo do que elas iam ver. Por quê? Porque tudo que sai da nossa zona de conforto, então eu volto a dizer, causa um pouquinho de insegurança, né? Você fala assim, nossa, o que eu vou ver nessas dinâmicas, né? Tudo aquilo que causa esse sentimento diferente, né? Causa esse desconforto. E o que eu percebo cada vez mais é certeza, a gente só vê aquilo que está preparado. A gente só consegue enxergar e ver e sentir aquilo que está preparado. De ter dinâmicas até assim que a pessoa cai conexão, a pessoa começou e dormiu, e a pessoa fala assim, nossa Maria, mas não é que eu comecei a ficar com sono. Não, a gente fez, eu simplesmente apaguei, né? E depois voltou. Quando acabou a dinâmica, a pessoa fala, nossa, acordei, despertei, né? Então, primeiro é isso, a gente só vai ver aquilo que está preparado para ver, né? Essa é uma coisa super forte. Eu acho que tinha uma coisa que eu queria voltar quando você fala da empatia, vamos lá. Tem umas situações que a gente começou a receber muito durante as gravações, porque antes eu não fazia gravações, comecei a fazer, a Andrea recebe, e ela falava assim, Maria, olha só as mensagens que você está recebendo. Aí eu analiso e depois devolvo para ela. Ela falou assim, eu constelei e não sei o que fazer com a informação. E não foram, né, não foram poucas, que eles começaram a ver o vídeo e devolveram para a gente assim, eu fiz um trabalho sistêmico, né, eu constelei e eu não sei o que fazer com essa informação. E aí é por isso que durante, quem acompanha, eu divido com vocês a teoria, para que vocês possam, por vocês, então, a partir do momento que você entende, não que vá solucionar a sua questão, não é isso. Mas talvez você consiga usar daquela ferramenta, usar daquele conhecimento para você entender até uma dinâmica que você fez com outro profissional, né? Eu estive com uma amiga, né? E a gente conversou e durante a conversa ela não sabia que até o Bert, que era tão, né? Que o Bert Hellinger é o psicoterapeuta alemão que desenvolveu esse formato, essa metodologia, né, que ficou popularmente conhecida como constelação familiar. Então, muita gente conhece a constelação familiar, mas nem sabe que foi Bert Hellinger que desenvolveu essa metodologia, tá? E ela também não sabia da importância dele. Ela simplesmente falou, eu participei sim de uma constelação familiar e tal. Quando a gente começou a se aprofundar, foi com o Bert. Ela simplesmente se constelou com o pai, o criador dessa metodologia. E no almoço, ela falou como foi. Ela falou, Maria, foi assim. Eu cheguei lá, tinha uma cadeira ao lado, eu fui chamada, sentei, né? E ele fez uma pergunta, e aí ela começou a chorar, chorar, chorar. Aí ele pôs a mão assim e falou, agora tá tudo certo, você pode sentar. Ela falou, Maria, eu não entendi nada. Aí eu falei assim, mas para você saiu leve de lá? Ela falou, eu saí. Eu falei, então tá tudo certo, né? Só que para algumas pessoas isso não basta, né? Tanto que nesta conversa, depois de 10 anos, que ela falou, isso aqui aconteceu 10 anos atrás. E aí a gente conversou e durante a conversa eu falei da parte da teoria, as 3 leis sistêmicas, né? Daí ela falou, nossa, Maria, agora, depois de 10 anos, eu entendi por quem eu chorei. Olha que bonito isso, né? Então ela tinha sim, mexeu no sistema dela, porque ela sentiu, chorou e tá tudo certo, porque
porque o sistema tinha que ser trabalhado daquela forma. Ela falou, mas olha, demorou 10 anos para eu entender, né? Porque nós somos racionais demais, né? Tem muito engenheiro, assim, no grupo, pelo menos que a gente tá trabalhando hoje, tem muito engenheiro. As pessoas são muito racionais. E é importante a gente entender da onde que vem esse sentimento, né? E o nosso trabalho é esse. É você sentir, porque é muito importante, o trabalho sistêmico ele trabalha num outro nível, né? Para quem gosta, eu convido vocês a lerem o livro do Rupert Sheldrake, que fala a presença do passado. Ele fala dos campos mórficos. Então, ele é um biólogo e ele traz, por meio da biologia, ele explica o que acontece nas dinâmicas sistêmicas de Bert Hellinger, tá? E aí eu trago também de uma forma super, assim, simples, né? Porque ninguém é acadêmico, eu também não entendo nada de física quântica, eu não sou bióloga, mas eu consigo trazer para quem está fazendo a maratona essa questão da ciência e do que a gente sente. Porque a gente fala assim, poxa, por que que a gente repete um padrão? Né? A gente vê vem para ser desperto, porque a gente fala despertar da consciência sistêmica, né? O que é esse despertar? Cada um primeiro que vai ter o teu tempo certo de despertar. Mas a gente percebe que muitos despertaram quando eles perceberam que poderiam parar de repetir um padrão. E se eu for católico, eu vou falar assim: ah, Maria, na Bíblia existe as maldições, onde passa de uma geração para outra. E até foi bonito, Andréia, porque uma pessoa que viu os vídeos, ela mandou uma passagem da Bíblia, porque eu sou católica, né, não praticante, fui batizada, eu queria ser freira desde criança, porque minha primeira escola foi do Caritas, de freiras japonesas, né? Mas eu não sou praticante, e ela me mandou uma passagem. Então, se você é católico, você vai falar, Maria, isso daí que você fala de repetir padrões? Tá lá na Bíblia, tá lá, as maldições. Se você for espírita, você vai falar assim, Kardec fala sobre karma, né? Então, cada um vai dizer algo relacionado a repetir padrões. E aí a gente vê que nas relações sistêmicas, né, o que é isso? É muito amor envolvido. Né? Você, por amor a alguém, repete um padrão. E na maratona a gente vai ter essa consciência. Por quem eu repito esse padrão? Quem eu amo tanto que eu estou repetindo esse padrão? Né? Então, eu acabei, eu mudei a dinâmica dessa série que vai acontecer, mudou, né, Andréia? Mas acho que a gente vai tocar as pessoas desse jeito, e depois eles vão entender o que é essa maratona. Acho que a gente deixa claro depois de qual tema que a gente vai abordar. Então, eu acho que a maratona, né, eu estou acompanhando aí, nós estamos com uma turma da Maratona do Despertar da Consciência Sistêmica. Praticamente não chegamos ainda à metade, né? Quase na metade da maratona. Texto, né? Na aula, mas assim, eu cada vez mais eu vejo, né, até como uma pessoa que realmente se beneficiou desse trabalho sistêmico, né, e tudo mais, que isso era necessário. A maratona, o projeto, a metodologia da maratona que a Marie criou, né, quando eu olhei, assim, ela trouxe essa estrutura e falou, essa pode ser a maratona, eu pensei, mas será? E hoje, no decorrer aí dessa turma, eu vejo que o diferencial que ela trouxe com a Maratona do Despertar da Consciência foi justamente isso. E aí tem um diferencial dela que ela trouxe nesse método, que é muito importante, que não é só o sentir, né? Também o sentir é importante no trabalho, mas ela traz todo um conhecimento teórico que quando a gente fala conhecimento teórico, parece que nossa, ela vai dar uma mega pesado, né? Não é. Ela só faz a gente entender a base, e aí quando a gente volta, né, ela coloca algumas atividades para a gente fazer, num dos módulos, né, ela faz 2 módulos de encontro com ela, onde ela explica a teoria e ela faz a teoria e o sentir, e depois a gente tem um período nosso, que a gente volta para internalizar tudo aquilo que a gente viveu naquela semana. E é claro que não é uma coisa que te dá o resultado naquela hora. É uma coisa que nem ela fala.
ao longo do tempo, você vai, no seu momento certo, entender. E eu vejo muito esse negócio do momento certo. Então, por exemplo, lá atrás eu não tinha ainda maturidade sistêmica para entender algumas coisas. Hoje eu já tenho uma maturidade sistêmica um pouco maior. Não vou dizer que eu cheguei no ápice, estou aprendendo ainda. Então, esse é um diferencial que a Maria trouxe que, assim, eu falei para ela, isso está sendo fantástico e a gente já está vendo muita transformação. A gente vai ter uma série, né? E eu quero começar outra série falando sobre sincronicidade, que a gente começou a falar de vários assuntos, focou um pouquinho mais na maratona, mas o próximo tema dessa série, eu queria falar da sincronicidade. E aí vocês vão entender como o universo conversa com a gente para que a gente possa cumprir a nossa missão aqui na Terra. Eu tenho isso muito forte. Assim, o universo, ele dá sinais. A gente vai encerrar aqui, porque a gente vai ter uma série, né, de conversas. E vamos falar, né, o que a gente vai falar na próxima? Vai ser da sincronicidade, né? Para quem não acredita no universo, nada disso, eu vou falar assim, todo mundo tem um propósito de vida, né? Aquilo que faz você trabalhar mais feliz, aquilo que faz você acordar e levantar cedo para trabalhar e para seguir a sua vida. Esse propósito é o que te motiva, né? Eu só vou começar a próxima série com esse tema sincronicidade, porque isso é Marie, né? E eu tenho certeza que você, Andréia, concorda que o universo, ele cria coincidências felizes, né? Ele cria essa sincronicidade para que a gente, sim, consiga cumprir a nossa missão na Terra. Então, essas coincidências, elas vêm para que você cumpra a sua missão, aquilo que você se propôs antes de vir. E aí o trabalho que antes era pesado, ele fica leve. Né? Então, são dois temas que eu vou comentar na próxima série. A questão da sincronicidade, como isso ajuda a gente a ver, né, com mais clareza a nossa missão de vida, o nosso propósito, tá? E como a gente consegue trazer leveza no nosso trabalho, porque acho que foi até um tema que surgiu muito, a questão do trabalho. E pessoas que trabalham e que não conseguem tirar férias, que se sente culpada, que trabalham naquilo que não faz feliz, porque acha que não vai ser feliz com algo, né? X, e aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Então, vamos deixar esse assunto para a próxima semana. A questão da sincronicidade do propósito da nossa missão de vida. Combinado? Sou Maria da Relação Sistêmica e agora... Eu sou a Andrea, parceira da Marie Relação Sistêmica.